Dou um toquezinho aí para vocês. Para passar no celular. Não, tá bom, tá tudo bem. Irmãos, graça e paz. Irmãos, graça e paz. Amém. Primeiro queria expressar minha alegria e gratidão pelo convite de estar aqui com os irmãos. Expressar minha alegria também pelo acolhimento, né, desde os primeiros contatos que os irmãos tiveram comigo, por meio do pastor David Abreu, por meio dos irmãos Anderson e Jorge. A gente se sentou, conversou, e tudo isso foi também mediado pelo pastor Gilson, pastor da área de educação da nossa igreja, que está aqui também prestigiando esse momento. Bom, dizer que estar no púlpito da casa do Senhor é de uma responsabilidade muito grande, né? É com temor e com tremor que eu me achego a este lugar e sei da responsabilidade que há para quem aqui sobe, para quem vai falar. E obrigado pela confiança depositada pelo pastor e pela igreja em trazer o meu nome para estar aqui com os irmãos. A alegria e a gratidão e a responsabilidade se juntam ao prazer de falar sobre escola bíblica. Afinal, é algo que me move, é uma paixão pelo ensino, amor pela palavra, que foram nutridos ao longo da caminhada cristã, sobretudo por meio da escola dominical. Irmão Anderson, se quiser, pode passar para o segundo slide. A pergunta que eu coloquei antes é falar de escola dominical ainda hoje, né? O pastor David Abreu, na sua palavra de abertura, chamou a atenção para um fato que é da nossa realidade, da realidade da igreja, particularmente da igreja brasileira, mas certamente no mundo, de uma espécie de desaparecimento das escolas bíblicas ou das escolas dominicais. E aí vem a pergunta, né? Vale a pena falar sobre isso? Ainda há espaço para se falar sobre escola dominical, sobre escola bíblica no contexto atual? Por isso que eu chamo hoje essa minha fala aqui com os irmãos de a importância e os desafios de manter a escola bíblica na atualidade. E começo evocando uma lembrança. Toda vez que eu venho falar sobre escola bíblica, eu trago essa lembrança na minha fala, que é quando eu era criança, por volta de 8, 9 anos de idade. Eu nasci e fui criado num lar evangélico da Assembleia de Deus, e sempre meu pai cultivou, né, a nossa ida, a nossa presença nas escolas, na escola dominical. E eu sempre lembro da história de Abraão contada por uma professora Edzenaide Raulino, mais conhecida por Zena, não sei, ela é tão conhecida no contexto aqui de uma pessoa que eu não sei se os irmãos já ouviram falar. E ela contava a história de Abraão com tanto entusiasmo, com tanta empolgação, que nunca mais eu esqueci da hora quando Abraão estava prestes a sacrificar Isaac. Crianças éramos naquela ocasião, então eu estava embebido com aquela narrativa, com aquela história, com aquela didática que a professora implementava na sua fala. E na hora que Isaac ia ser sacrificado, quando Deus chama Abraão, a professora deu uma entonada na voz, deu uma modificada no tom da voz. Abraão! Abraão, simulando a voz de Deus para que ele naturalmente não sacrificasse o filho. E essa voz, Abraão, Abraão, até hoje ecoa nos meus ouvidos. Porque há um poder formativo na narrativa bíblica. Um poder de formação educacional, cultural da gente.
É o poder da escola bíblica, é o poder de um professor. Desde a infância, o amor pelas Escrituras e pela escola bíblica foi sendo forjado, foi sendo construído. Só estou hoje aqui falando e vivendo, ensinando apaixonadamente pela escola bíblica, porque isso foi formado lá atrás. O Ministério de Ensino da Igreja parece trabalhar de forma lenta, não imediatista. É um negócio vagaroso, aparentemente. E é mesmo. Mas ele é decisivo. Seus resultados podem ser demorados, mas são duradouros, são consistentes e são eternos. Tudo isso me leva à seguinte proposição que extraio do pastor Antônio Gilberto, autor do Manual da Escola Dominical, um livro que se tornou um clássico na discussão sobre a escola dominical. Terceiro slide. Que ele diz assim no livro dele: a escola bíblica não é uma parte da igreja, é a própria igreja ministrando o ensino bíblico metódico. Não é parte da igreja, é a própria igreja engajada, envolvida no processo de educação, no processo de ensino de sua membresia. Não é mais um ministério no universo de tantos outros ministérios. E falo isso sem deméritos aos demais ministérios. É a agência oficial de ensino da igreja. Vou repetir. A escola bíblica é a agência oficial de ensino da igreja. Isso porque o Ministério de Ensino, concretizado na escola bíblica e por meio da escola bíblica, é o espaço, é o lugar prioritário e pensadamente planejado para o ensino sistemático das Escrituras, levando em conta a dinâmica de uma sala de aula que envolve interação, dúvidas, esclarecimentos, argumentos, ministração e consolo que só vem pela palavra. Pode e deve haver ensino nos demais ministérios, nos pequenos grupos, nas diversas reuniões, mas nesses ambientes ministeriais, o ensino se dilui, ou se divide, ou divide espaço com outras prioridades importantes também. Na EB, não. Há uma intencionalidade pedagógica, formativa, ligada ao discipulado, ao crescimento e à maturidade cristã. Portanto, grande foi a minha alegria em receber um convite para falar num evento sobre escola bíblica, numa igreja que tem uma escola bíblica. E eu destaco esse verbo na expressão uma igreja que tem uma escola bíblica, porque nos dias de hoje muitas igrejas já abriram mão de ter esse ministério e outras muitas já nasceram sem ele. No meu entendimento, a manutenção da escola bíblica nos dias atuais é um ato de... Pode colocar os slides. O 4, depois o 5. Vou trabalhar em cima desses elementos aqui. Nos dias atuais, manter a escola bíblica é um ato de resistência, de coragem, de obediência, de perseverança, de conscientização da centralidade da palavra no seio da igreja, e é um ato de amor às Escrituras. A gente vai falar um pouquinho sobre esses pontos, vou me debruçar mais sobre os primeiros. E começo deixando 3 perguntinhas para vocês pensarem, para vocês ficarem refletindo. É o slide 6, Anderson. Para que sejam pensadas, não só ao longo aqui da minha fala, mas que norteiem a liderança e os irmãos, toda vez que se pensar e planejar a escola bíblica. 3 perguntinhas. Qual é o lugar do ensino na Bíblia? Você já leu a Bíblia na perspectiva de ir prestando atenção naquilo que diz respeito ao ensino? Eu não sei se é porque eu sou professor da escola bíblica, então toda vez que eu leio parece que o que me chama a atenção já é algo ligado ao ensino. Mas
Atos dos Apóstolos, por exemplo, o próprio Evangelho, as narrativas do Evangelho, é Jesus ensinando, é Jesus dizendo parábolas, são os apóstolos ensinando. E ao longo do Antigo Testamento isso também se faz presente. A segunda pergunta: qual o lugar, segundo a Bíblia, do ensino da palavra na igreja? E qual o lugar do estudo da palavra na minha vida? São perguntas para a gente pensar, para a gente deixar aí refletindo. Não vou respondê-las, é mais para a gente ficar em reflexão mesmo. Perguntas para a gente sempre ter em mente. Eu nem olhei a hora que eu comecei aqui, ó. O pastor e Anderson disseram: então vamos embora. Quando o primeiro bater a cabeça cochilando, eu percebo que está na hora de terminar aqui. Mas como eu dizia, a manutenção da escola bíblica nos dias atuais, slide 7, Anderson, é um ato de resistência. É um ato de resistência, você pode até passar para o slide 8, porque há um definhamento, há um desaparecimento da escola bíblica, como estávamos falando antes, no contexto das igrejas. Há um número baixo de participantes. Via de regra, as igrejas têm uma relação diferente de proporção entre membros e participantes da escola bíblica. Geralmente a igreja tem mais membros do que participantes, e essa diferença não é mínima. Geralmente é de percentuais, é tipo 20% participa. Isso é geral, isso não é local, isso parece ser um fenômeno geral nas igrejas e uma constatação visível. Dentro dessa realidade, vale a pena as igrejas investirem numa escola bíblica? Tem sentido falar em escola bíblica nos dias de hoje? A pergunta é retórica. Sabemos que vale a pena. Mas a que custo? Manter mesmo assim, diante desse quadro que parece desolador? Com certeza os irmãos se envolveram na divulgação, na preparação de um evento sobre escola bíblica, na expectativa de que muitos professores, irmãos de Mangabeira, dos bairros vizinhos, da cidade, estivessem aqui. Vale a pena mesmo assim. Vale a pena. E o chamado para o ensino é central nas ordens de Jesus. Queridos irmãos, manter a escola bíblica nos dias de hoje é um ato de resistência. É ir contra a correnteza. E isso não é uma opção da igreja. Continuemos, portanto, resistindo às tentações da acomodação e à tentação da substituição da escola bíblica por qualquer outra atividade. Há uma responsabilidade da igreja em forjar o caráter de Cristo na vida dos crentes. Paulo, ao escrever aos Gálatas, nos mostra, entre outras coisas, zelo pelo evangelho genuíno, combatendo os ensinos judaizantes que, em Gálatas 1:7, Paulo chega a dizer que era um ensino que perturbava a mente dos ouvintes, a mente dos cristãos da Galácia. Percebamos a expressão: o ensino errado traz perturbação na mente das pessoas e confusão na igreja. O apóstolo disse duras palavras. Aliás, Gálatas é a carta de Paulo que não tem oração, não tem elogio à igreja, não tem alegria pela caminhada dos irmãos. É uma espécie de carta-bomba, decisiva para os rumos da igreja nos seus primórdios. Paulo diz em Gálatas que quem ensina um evangelho falso, errado ou alterado, deve ser amaldiçoado. Gálatas 1:8 e 9. Ou em outros termos, né? Se a gente colocasse uma versão do português contemporâneo, né? Paulo poderia ter dito: olha, quem ensinar outro evangelho vai para os quintos dos infernos. Amaldiçoado. Nessa carta, o apóstolo não tem meias palavras. E diz estar perplexo com a rapidez com que os Gálatas se desviaram da essência do evangelho. Gálatas 1:6, ele diz: eu estou perplexo.
É rapidinho vocês, né? Passei aí um dia desses. Com esta carta, entre outras coisas, aprendemos que não pode haver lacuna, brecha, intervalo no processo de ensino da igreja. O apóstolo Paulo diz estar perplexo com o que aconteceu na igreja da Galácia. Gálatas 4, 18 a 20. Se você puder abrir, quiser acompanhar. Gálatas 4, 18 a 20. Enquanto os irmãos estão abrindo, queria expressar a minha alegria, né, de ter a presença aqui de Débora, irmã Débora. Ela é diretora da nossa escola bíblica lá na IEB. Pastor Gilson, que é o pastor responsável pelo setor de ensino da nossa igreja. Gilzivan e Socorro, esse casal abençoado, que trabalham também na gestão da escola bíblica. Então, muito obrigado por atenderem o convite e virem aqui. E, claro, obrigado a todos os irmãos que estão aqui presentes. Gálatas 4, versículos 18 a 20. É bom sempre ser zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente convosco, meus filhos, por quem, de novo, sofro as dores de parto, até Cristo ser formado em vós. Pudera eu estar presente agora convosco e falar-vos em outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. Paulo talvez aprendeu uma coisa, aqui é uma conjectura minha, tá? É uma interpretação minha aqui, né? Imagina, eu acho que Paulo não sabia essa coisa, ele deve ter aprendido, né, nesse contexto aí dos irmãos de Gálatas. Isso aqui é uma brincadeira da minha parte. Mas talvez ele tenha aprendido mesmo algo que ele não esperava. O ensino correto, uma vez dado, deve ser sempre reforçado. Veja que ele usa expressões como: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Isso lá em Gálatas 1 e 6. E agora nessa passagem que a gente acabou de ler, no versículo 20, ele diz: eu me vejo perplexo a vosso respeito. Eu não estou entendendo. A ausência do ensino correto pode abrir espaço para a chegada de falsos ensinos. A mente humana precisa de ser sempre lembrada e reforçada para a solidificação de um processo eficaz de aprendizagem. E olha que expressão forte e ao mesmo tempo maravilhosa do apóstolo Paulo: meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até Cristo ser formado em vós. Perguntinha para a gente pensar, como igreja, como liderança. Até que ponto nós, como igreja, como liderança, sofremos dores de parto até que Cristo seja formado nos irmãos? O que Paulo estava dizendo. Mulheres, irmãs, mães sofrer dor de parto não parece ser um negócio muito bom, não, né? Um negócio doloroso. Mas Paulo utiliza essa expressão para dizer que para formar o caráter dos irmãos, para construir, ele passou por grandes desafios, por dores, até fazer essa comparação extremamente forte. Paulo olhou para a situação da igreja e decidiu que as coisas não podiam continuar indo na direção errada, proveniente de um ensino errado que apareceu na ausência dele lá na Galácia. Meus irmãos, isso também se aplica à nossa vida devocional. Não caiamos no engodo de achar que já sabemos o suficiente ou que não precisamos voltar sistemática e diariamente às Escrituras. Somos bombardeados todos os dias com muita deturpação do Evangelho. O que vai segurar a gente passa inevitavelmente pela aplicação diária de uma disciplina de estudo e meditação nas Escrituras. Como igreja, resistamos à tentação de diminuir em qualquer grau a importância da escola bíblica. Individualmente, resistamos à tentação de investir tempo em coisas que não edificam.
Mas a manutenção da escola bíblica nos dias atuais também é um ato de coragem. Quero ver se os irmãos estão me acompanhando agora. Manter a escola bíblica, primeiro, é um ato de resistência. Segundo, um ato de coragem. Sobretudo, e aí, Anderson, os slides 10 e 11, eu coloquei alguns pontos que têm a ver com o contexto. Sobretudo no contexto da contemporaneidade, do tempo de hoje. Um contexto que muitos chamam de pós-moderno, superficial, cheio de emocionalismo, de imediatismo nas coisas, de um evangelho meramente triunfalista e de um evangelho terapêutico que muitas vezes é dado em alguns contextos evangélicos. É um ato de coragem manter uma escola bíblica num contexto que não valoriza estudo, que não valoriza ensino, que não valoriza meditação nas Escrituras. Um contexto, e eu me refiro não só à igreja, mas ao mundo como um todo, que se contenta com as coisas rasas, superficiais. Gente que não tem condição de dar uma opinião aprofundada de nada, mas dá pitaco sobre tudo. Superficialidade, emocionalismo, parece que é só a emoção que vale. Imediatismo, as coisas têm que ser de agora, e a educação não é imediatista. É devagar. E de evangelhos que muitas vezes são outros evangelhos, diria o apóstolo Paulo, como disse na carta aos Gálatas, meramente triunfalista, ou um evangelho mero terapêutico, aquele que, né, passa a mão na cabeça da gente e diz que está tudo bem, vai dar tudo certo, e a vida é muito mais complexa, né? Eclesiastes chega a dizer que a realidade é profunda e complexa. Ninguém tem condições de ter sabedoria o suficiente sobre elas. Acho que está lá em Eclesiastes capítulo 7. Investir em ensino na igreja, em estudo, em aprofundamento do entendimento das Escrituras é um ato corajoso, porque enfrenta uma realidade totalmente oposta, em que as pessoas, em que nós mesmos, por que não dizer, somos muito impactados pelo sentir, pelo se emocionar. Ao contrário, o estudo das Escrituras requer da gente tempo, paciência, insistência, repetição, reflexão. E o Evangelho também é confronto da nossa condição falível, da nossa condição pecaminosa. Uma igreja que se propõe a levar a sério o estudo da palavra é uma igreja que rompe corajosamente com uma tendência de um evangelho adocicado, meramente triunfalista, ou que atende a demandas de um consumidor que espera apenas ser satisfeito em suas demandas materiais e emocionais. Aliás, em Gálatas 1:10, já que a gente está passeando um pouquinho pela carta aos Gálatas, Paulo chega a dizer que importava agradar a Deus e não aos homens. Isso que é uma carta bomba, ele não estava aliviando, não. Mas eu não estou preocupado em agradar vocês, não. Estou preocupado em agradar ao Senhor. Agora escuta aí a pancada que vai vir. Isso é Paulo, tá, meus irmãos? Não sou eu aqui, não, tá? O ensino verdadeiro e correto das Escrituras vai mexer conosco integralmente. Emoção e razão, alegria e tristeza, esperança e medo, vitórias e decepções vão ser entendidos à luz da palavra, e assim poderemos ter consolo verdadeiro. É interessante que a discussão presente na carta aos Gálatas também esteve presente no registro de Lucas em Atos. O chamado primeiro concílio da igreja se deu pela questão dos judaizantes, aqueles primeiros cristãos que ainda queriam manter costumes judaicos e queriam imprimir aos cristãos gentios a circuncisão. Slide 12, Anderson, por favor. A carta que a igreja de Jerusalém envia para a igreja de Antioquia, Atos 15, 23 a 29, reconhece que tinha gente ensinando errado. Essa é uma história interessante, está em Atos capítulo 15. Paulo vai se dirigir a Jerusalém
e diz, tem uma turma ensinando errado o negócio lá em Antioquia. Estão querendo implementar os costumes judaicos, o sacrifício de Jesus parece que não é suficiente, tem que seguir a lei de Moisés, os ritos, a circuncisão, e a igreja se reúne, delibera. Será que eles eram batistas, hein? tem umas teorias assim, né? Delibera lá na assembleia, no concílio, e uma das conclusões a que eles chegam a gente vai escrever aqui uma carta, e vamos encontrar duas pessoas aí inteligentes, idôneas, eles vão levar e vão, né, trazer a nossa palavra da igreja de Jerusalém lá para os irmãos de Antioquia. Essa carta está reproduzida aí em Atos 15, 23 a 29. Reconhece que tinha gente ensinando errado, gente que estava perturbando com palavras e transtornando a alma dos irmãos da igreja. Queridos, ensino errado perturba e traz transtornos. Quando essa carta foi recebida e lida, já é Atos 15, 30 e 31, Lucas afirma que os irmãos se alegraram com o conforto recebido. Porque o ensino correto gera alegria e conforto. Uma igreja que mantém a escola bíblica nos dias atuais é uma igreja que tem coragem de resistir e de enfrentar uma realidade que trabalha todo o tempo para nos distrair do envolvimento com o estudo da palavra de Deus. A palavra que traz alegria e conforto ao nosso coração. Mas a manutenção da escola bíblica, além de ser um ato de resistência e de coragem, é, antes de mais nada, um ato de obediência. Slide 13. 14 já. Passagem conhecidíssima de Mateus 28, 18 a 20, conhecida como a Grande Comissão. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Eu tenho certeza que os irmãos já ouviram esse versículo 300 vezes só esse ano. Ou leram. Via de regra, o texto da Grande Comissão é enfatizado no seu aspecto missionário do ide. Mas a gente não pode perder de vista que há pelo menos duas ordens ligadas ao ensino e ao discipulado nessa passagem. Fazei discípulos e ensinando-os. Debaixo da autoridade de Jesus, ou no evangeliquez, né, tomando posse dessa autoridade, e em submissão às ordens de Jesus, a igreja deve investir no ensino, obedecendo aos mandamentos do Mestre e reconhecendo tudo aquilo que ele ensinou e ordenou. A Bíblia, aliás, desde o Antigo Testamento, orienta o povo de Deus a investir no ensino. A escola bíblica moderna, o pastor leu aqui a história, nasceu no século XVIII na Inglaterra. Mas os princípios de ensino já estavam presentes desde os dias de Moisés, passando pela época e função dos sacerdotes, dos reis, dos profetas, e ainda durante o cativeiro babilônico e pós-cativeiro, toda a história bíblica. Um dos pilares do ministério de Jesus foi o ensino. Em Atos dos Apóstolos há um destaque significativo para o ministério do ensino na igreja primitiva. As cartas de Paulo e dos demais apóstolos têm uma função, quando não uma razão de ser, educativa, exortativa, corretiva, instrutiva. O ensino foi uma realidade presente no ministério de Jesus e dos apóstolos. A manutenção da escola bíblica, portanto, é um ato de obediência a Cristo e de observância do modelo da própria igreja primitiva. Na igreja ou nas igrejas descritas em Atos, aliás, o ensino foi um ato de perseverança. Há um destaque muito grande dado ao ato de ensinar dos apóstolos. Logo, a manutenção da escola bíblica nos dias de hoje é um ato de, primeiro,
resistência. Segundo, é um ato de coragem. Terceiro, é um ato de obediência. Mas essa turma é boa de dar aula, viu? A turma está atenta e anotando. E também é um ato de perseverança. Slide 15. Meus caros irmãos, a educação, como eu disse lá no início, é lenta, é processual, mas é duradoura, é consistente, é eterna. A voz da minha professora na infância ainda ecoa nos meus ouvidos: Abraão! Abraão! O lugar do ensino no livro de Atos, inclusive, é de um destaque impressionante. Os discípulos ficavam até mais de 1 ano ensinando em certas localidades. A gente verifica que havia investimento no tempo para ensinar. Expressões como aos sábados, Atos 17:2, estava lá nas sinagogas, arrazoando, discutindo, argumentando. Atos 18:4 fala em aos sábados os apóstolos estavam discorrendo, persuadindo. Havia investimento no tempo para o ensino. Os apóstolos ensinavam aos sábados. Tem essa expressão em várias passagens de Atos, no próprio Evangelho com Jesus. Tem a expressão todos os dias. Ensinavam todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e pregar Jesus o Cristo. Atos 5:42. Tem uma passagem nos slides 16, 17 e 18 que eu queria ler com os irmãos de Atos 19, 8-10. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. 2 anos todo dia. A Ásia foi convertida, a região especificamente aqui mencionada foi convertida. Havia investimento no tempo para ensinar, aos sábados, todos os dias. Atos 11:26 fala de 1 ano inteiro, a igreja de Antioquia, a primeira vez que a gente foi chamado de cristãos. Atos 18:11 fala 1 ano e 6 meses. Reservar tempo contínuo e longo para o ensino e estudo das Escrituras contraria, como já dissemos, o contexto de hoje, revelando a coragem e a resistência da igreja, que valoriza a sua escola bíblica. Meus queridos irmãos, perseverança é uma palavra-chave na vida do cristão. Isso se aplica ao cultivo de disciplinas espirituais, entre as quais o estudo e a meditação na palavra de Deus. Aprendizado, formação do caráter, crescimento espiritual, maturidade cristã acontecem todos os dias, diariamente, aos sábados, acontece aos domingos. Certa vez, eu fui questionado sobre o modelo da escola bíblica no contexto de uma igreja que havia decidido não ter escola bíblica e decidido a desenvolver o ensino de outra forma, em células, por exemplo. Uma das razões que me foi apresentada foi que a escola bíblica estava obsoleta, ao estudar sempre a mesma coisa, de um mesmo jeito. Era preciso, dizia o interlocutor, vivenciar um modelo outro, um novo currículo de formação de liderança, etc, etc. Queridos irmãos, é claro que devemos ter cuidado para que a EB não se torne obsoleta, não se torne pouco atraente.
É óbvio que, como igreja, precisamos investir na capacitação dos professores, na qualidade do material didático, na estrutura física e assim por diante. Mas uma coisa é revitalizar, melhorar, corrigir rotas, definir novas estratégias. Outra coisa é abrir mão da educação, é destruir a escola bíblica, é substituí-la por outras atividades. Eu tenho sempre uma comparação em mente, depois que fui questionado dessa maneira. A escola bíblica é como a nutrição diária da gente. É contínua, aquela nutrição, aquela refeição que a gente faz e que às vezes a gente está tão acostumado com ela que a gente nem valoriza, né? Aquele feijãozinho com arroz do todo dia. A gente costuma se lembrar dos eventos, das grandes festas, de certos banquetes oferecidos. E aí alguém vai dizer, tá vendo? O negócio é lasanha. O negócio é churrasco. Isso é o que o povo quer, um grande congresso, uma palestra. E de evento em evento a igreja vai tentando segurar o público, a arrecadação, a motivação dos irmãos. Mas a comida diária, aquela que a gente nem dá muita bola para ela, é a que nos sustenta, que nutre as nossas células. É ela que vai fortalecer o sistema imunológico da gente, que vai nos prevenir das doenças, que vai criar os anticorpos. Deixe de comer seu feijãozinho com arroz todo dia, para ver o que é que vai acontecer. É a comida diária, que a gente não dá bola, que às vezes a gente está tão acostumado com aquilo, que sustenta a gente, que dá saúde da gente. Claro, é sempre bom botar um tempero diferente, né? Um negócio para ficar melhor, né? Para não cair na monotonia. Os banquetes são bem-vindos, os eventos são momentos importantes, certamente, na vida da igreja. E não estou dizendo que a gente tem que investir no marasmo e na mesmice. Longe disso, estou apenas dizendo que não podemos negligenciar o poder do estudo das Escrituras, um estudo que é metódico, sistemático, demorado e que requer da gente paciência, esforço, perseverança. Que a EB seja uma constante na vida da igreja. Que a meditação nas Escrituras seja uma realidade cotidiana na minha vida. E que aprendamos a temperar essa refeição com alegria, com entusiasmo, com motivação, dando um sabor diferenciado ao saber. Além disso, meus queridos irmãos, é a partir das Escrituras que as coisas na igreja e na nossa vida cristã devem se desenvolver. Precisamos entender que manter a escola bíblica é, em quinto lugar, um ato de conscientização da centralidade da palavra na vida da igreja. Sem olhar nas anotações, vamos ver como é que está aí. Né? Manter a escola bíblica hoje é um ato de resistência, coragem, obediência, perseverança e agora um ato de conscientização da centralidade da palavra de Deus. O pastor Lécio Dornas, em um livro publicado já faz um tempinho, em 1998, disse o seguinte, a citaçãozinha dele aí no slide 20. Constitui-se em total falta de visão e de discernimento cogitar a possibilidade de qualquer área ou dimensão ministerial da igreja prescindir, abrir mão da educação. Tudo o que a igreja deve realizar, evangelização, missões, adoração, ação social, administração eclesiástica, passa por uma vertente educacional. Evangelização e missões não podem ser feitas sem base bíblica. Uma leitura cuidadosa das Escrituras nos dará conta de que a obra evangelizadora legada à igreja orbita em torno de sua tarefa educacional, dela emanando em termos de capacitação e para ela convergindo em termos de discipulado. Eu continuo citando o pastor Lécio Dornas aqui. A música e a adoração são facetas do ministério cristão a orbitarem em torno do ensino da palavra de Deus, dele emanando em termos de inspiração e para ele convergindo em termos de louvor.
O Ministério de Ação Social está intimamente relacionado com o do ensino, e sem o ensino das Escrituras, nenhuma obra social de relevância será levada a efeito. Qualquer programa de administração da igreja que se pretenda eficiente precisa fundamentar-se no conceito bíblico de mordomia cristã. A concepção de mordomia por parte dos membros da igreja e de seus líderes é resultante de um programa eficaz de educação cristã. Em outras palavras, meus irmãos, tudo na igreja, missões, louvor, administração, ação social, etc., não podem abrir mão do ensino bíblico, sob pena de não estarmos fazendo o que precisa ser feito de acordo com a vontade de Deus. Portanto, a relevância da escola bíblica, da instrução na palavra, está associada a tudo mais que a igreja vai desenvolver e que precisa ser à luz das Escrituras. Manter a escola bíblica nos dias atuais é então um ato de resistência, coragem, obediência, perseverança, conscientização da centralidade da palavra. O próximo slide é um ato de amor e reverência às Escrituras. Como eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar, já diz um dos clássicos cânticos da hinologia evangélica. O salmista diz, tem aí Anderson no slide 22, quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Salmo 119 e 97. Caminho agora para as minhas considerações finais, reforçando que na ausência de ensino, ou na presença de um ensino errado, tomando por base a questão dos judaizantes tratada em Gálatas e no livro de Atos, estão em jogo a glória de Cristo e a alma das pessoas. A falta do ensino verdadeiro perturba as pessoas, transtorna suas mentes e perverte o Evangelho, causando danos na igreja em geral e nas pessoas particularmente. A compreensão equivocada sobre quem Deus é, sobre a obra de Cristo, pode levar a crente a ter uns tilts na cabeça, sem entender como é que Deus age e como a gente deve entender a ação dele. A inconstância, a falta de perseverança é um dos grandes obstáculos à maturidade cristã. É urgente a valorização da escola bíblica, é urgente a constância do ensino da palavra. Queria ler um versículo, está aí no slide também, aproveitando as palavras do autor da carta aos Hebreus. Por esta razão, fazendo uma associação com toda a minha fala, diante de tudo isso que a gente falou, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. E também as palavras do apóstolo Paulo na carta aos Romanos, também no próximo slide. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Tudo o que foi escrito para o nosso ensino. Por isso que a escola bíblica é importante. A fim de que, pela paciência e pela consolação que vem das Escrituras, tenhamos esperança. Deixo as seguintes palavras finais, no intuito de encorajar a igreja e os irmãos. Aos líderes, pastor Jorge, Anderson, convicção e paciência. Aos professores, entusiasmo. Aos alunos, perseverança. Meus queridos irmãos, o salmista afirma que bem-aventurado é aquele que tem prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 4, versículos 17 a 24, diz que a instrução e o aprendizado de Cristo é o que nos leva a viver uma vida de santidade.
É o que nos faz nos revestir do novo homem e renovar no espírito o entendimento, passando a andar em justiça e retidão procedentes da verdade. É a instrução e o aprendizado de Cristo que nos leva a isso. Minha palavra a esta igreja é: continuem a valorizar e a investir na escola bíblica. O vosso trabalho não é vão no Senhor. Minha palavra a cada irmão aqui presente é: continue, meu irmão, a fazer sua leitura bíblica diariamente, a participar da escola bíblica. Isso tudo é alimento espiritual, forte, definitivo, consistente, duradouro. E assim agradeço a Deus pela rica oportunidade que vocês me proporcionaram. Que Deus continue vos abençoando poderosamente. Muito obrigado. Amém. A gente fica à disposição dos irmãos que quiserem perguntar, quiserem interagir. Os irmãos, grato a Deus pela vida do professor Daniel, por essa preleção maravilhosa, pela clareza com que ele nos mostrou a importância da escola bíblica. E nós queremos abrir para os irmãos, exatamente, fazer perguntas a ele, perguntas que desafiem, né? Sejam desafiantes aí, em relação a esse tema. Se ele não souber, Gilson responde, né? Gilson é uma bênção para a nossa igreja, irmão. Gilson tanto prega aqui para nós, quanto através de Gilson já veio pastor Mumbuba, e agora outro presente de Deus para nós, que é o professor Toniel. Então, os irmãos estão com a oportunidade, se quiser fazer uma pergunta ao professor Toniel. Eu vou fazer uma para abrir, certo? Para quebrar o gelo. A pergunta é, professor, o que fazer nesse contexto de desinteresse para realmente trazer a igreja de volta a amar a escola dominical como a igreja amava, eu diria 10 anos, 15 anos atrás. As escolas bíblicas, elas tinham aquele compromisso, um número bem maior, né, de pessoas. O que fazer hoje nesse contexto em que realmente há até mesmo pastores desanimando, professores desanimando membros, para que não exista mais essa instituição no corpo da igreja? Eu acho que não há uma única resposta, né, para essa pergunta. Eu acho que existem vários fatores que podem ser levados em consideração para tentarmos responder esse questionamento. Mas me vem aqui duas coisas à mente que ajudam, acho que, a responder. Primeiro, eu creio que a liderança da igreja tem que ter essa plena consciência da importância, né? O senhor mesmo acabou na sua pergunta dizendo: olha, tem pastores que desanimaram. Aí fica difícil, né? Se o próprio pastor desanimou no processo, dificilmente ele vai conseguir movimentar e mover a igreja de forma entusiástica para uma escola bíblica. Então, eu acho que é importante que a liderança da igreja tenha plena consciência da importância da escola bíblica e invista, né? O que o senhor está fazendo aqui, que os irmãos estão fazendo, é um investimento, né? Promovendo um evento para chamar a atenção, valorizando a escola bíblica. Um outro ponto que pode ser colocado são professores realmente apaixonados pelo ensino. Eu sempre brinco com Gilson, com Socorro, com Débora, quando a gente tem reunião da escola bíblica, que aluno é aluno do mesmo jeito em qualquer lugar, na igreja ou fora dela, né? Nas escolas seculares, vamos dizer assim. Ou seja, quando a aula é ruim,
Não é porque é na igreja que o camarada vai ser obrigado a gostar, né? Então é importante que os professores estejam tão motivados e tão empolgados com a palavra que eles transbordem isso para os alunos. É uma forma de incentivo que é natural. Não tem fórmula específica, mas acontece naturalmente. Vou dar um exemplo no meu contexto de trabalho, né? Eu sou professor de literatura. Atualmente eu trabalho com o ensino superior, mas por muito tempo fui professor em escola, né, de ensino médio, aquela meninada lá, adolescente lá com 14, 15, 16, 17 anos. Aqui é um menino de hoje que gosta de ler literatura. Literatura clássica, literatura brasileira, Machado de Assis, Zé de Alencar, com a linguagem do século XIX. É um desafio para o professor de literatura, pegando aqui na minha área, motivar essa turma. E quais são algumas estratégias que, pedagogicamente, a gente vivenciou, alguns livros abordam? Leia em sala de aula para o seu aluno. Leia sem o compromisso de exigência dele. Olha, você vai ler para fazer a prova. Não. E aí eu fiz uma estratégia interessante que para mim foi muito bom quando estava nessas turmas de ensino médio, que eu começava a minha aula lendo um texto que eu julgava que era interessante, que chamava a atenção deles. Lógico, eu tinha que escolher dentro de uma contextualização, mas era uma crônica, um poema, um trecho de um romance, um texto da internet, enfim, toda a aula era ali 5 minutinhos da aula que eu tirava no início para fazer a leitura. E eu dizia para eles, olha, esse momento da nossa aula aqui é a hora sagrada da leitura. Silêncio total. E eles respeitavam. Chegava no intervalo, aquele barulho, aquele negócio, sei lá. Quando começava a ler, todo mundo... Porque a leitura era interessante. E eu procurava, naturalmente, fazer uma leitura que teatralizasse, vamos dizer assim, aquilo que eu estava lendo. Com isso, com um gesto extremamente simples de leitura pessoal, eu acabava transmitindo para eles um interesse, uma paixão por aquilo. E aí eu me pegava, depois de aulas e de leituras, com os alunos vindo, professor, esse texto está em que livro? Onde é que eu encontro esse livro? É fácil de comprar? Tem na internet? E quando eu não lia, numa aula posterior, ele disse, professor, cadê a leitura? Foi uma estratégia que eu aprendi com meus professores, né? Professores que trataram do ensino da literatura, eu apliquei em sala de aula e acabou dando muito certo. Trazendo para o contexto da igreja, eu acho que o professor tem que amar de tal forma o ensino e as escrituras que naturalmente isso transborda para os alunos. Citando livros, citando passagens, né? Lendo uma leitura bem feita das escrituras, com a pontuação bem feita, já dá uma diferença grande. Eu comecei minha fala hoje dizendo de uma professora, eu tinha 8, 9 anos, não sei nem a idade que eu tinha. Mas foi a narrativa, a maneira como ela contou a história bíblica. Claro, tem um componente espiritual envolvido aí, mas me chamou a atenção, me prendeu a atenção. E ao longo da minha caminhada como aluno de escola bíblica, eu tive professores muito bons. Não eram professores que abriam a lição e liam, tornando a aula muito cansativa. Eram professores que preparavam a aula. O aluno vê isso de cara. Sim, hoje ele não preparou a aula, não. Mas quando o professor prepara a aula e tem pesquisa ali por trás, e tem, olha, irmãos, eu li nesse livro, olha essa citação, o que é que vocês acham disso? A empolgação do professor transborda para os alunos. Então, eu acho que não tem uma resposta única. Eu acho que é importante que a liderança da igreja esteja incentivando a construção de uma escola bíblica, a valorização da escola bíblica, e eu acho que é importante que professores também estejam, né, apaixonados
pelo estudo das Escrituras, de tal forma que isso transborde no aluno. Agora, é um processo lento. É lento, é duradouro. Foi por isso que eu brinquei, né? O apóstolo Paulo talvez aprendeu um negócio ali que ele não imaginava. Ele disse assim, eu passei nessa igreja, eu fiquei um tempo lá, eu ensinei esses irmãos. Vem cá, eu estou perplexo. Vocês de uma hora para outra deixaram de... Veja, não pode parar. Socorro é pedagoga, é professora, Josivan também, né? Pode até nos ajudar, né? Contribuindo numa fala. Por que na escola você estuda história do Brasil? Vamos pegar um exemplo aqui. O menino começa estudando história do Brasil lá no Fundamental 1. Aí ele chega no Fundamental 2 e vê de novo aquele negócio. Aí ele chega no ensino médio e ele vê de novo. Claro que vão ter graus, né, de aprofundamento que vão ampliando o conhecimento, o aspecto crítico de análise. Mas você estuda, né? É porque se não repetir, se não fizer de novo, não fica. O processo de educação é assim. Por isso que a escola bíblica da gente lá na IE vai estudar esse ano Atos dos Apóstolos. A gente já estudou Atos quantas vezes? Quantas vezes as escolas bíblicas brasileiras já estudaram Atos? E algum irmão pode até questionar, dizer, mas de novo, Atos, meu irmão, de novo Atos. Primeiro porque a Bíblia, ela é viva e eficaz. Então ela pode fazer um negócio diferente numa parte que você já leu 200 vezes, mas naquele dia o Espírito Santo lhe iluminou de forma diferente, né? E segundo, que se a gente não fizer, você esquece. A gente esquece. É lento, é duradouro, é perseverança. E eu acho que às vezes dá vontade de desistir mesmo. Dá vontade de chutar o pau da barraca. Mas aí quando a gente volta para as Escrituras, né? É amor às Escrituras, a centralidade da palavra. Acho que tem muitas respostas para essa pergunta. Não sei se essas ajudam a lançar luz sobre isso. Mais uma pergunta aqui. Pois não. De preferência, perguntas fáceis, viu? Complico não. Primeiro eu queria parabenizar o senhor pela aula, na verdade. Quando Deus passou tão rápido que a gente nem percebeu. E eu tenho... eu estou nessa igreja há 3 anos, mas eu já venho de outra igreja, com outros, vamos dizer assim, outros professores de escola bíblica, e com a irmã, eu sou pedagoga também, e eu sempre tive uma dúvida, vamos dizer assim. Eu vejo em alguns, não em todos, claro, e não é o caso também da nossa igreja, mas é algo que me lembrou agora. Eu vejo um certo preconceito, vamos dizer assim, em alguns professores de escola bíblica, em se aprofundar um pouco mais no conteúdo, não é secular, mas a gente também precisa entender um pouco do contexto histórico, a gente precisa entender um pouco do contexto geográfico, e dessa pesquisa fora da Bíblia, assim, o que você acha que traz esse preconceito de também estudar um pouco fora do mundo bíblico, vamos dizer assim, para poder expor para os seus alunos, que a gente precisa ter eu não sei se é porque eu tenho esse viés pedagógico, mas que às vezes fica uma coisa muito cansativa e sem aprofundamento no conteúdo. Por que você acha que traz esse preconceito, essa dificuldade? Eu acho que as perguntas de vocês nunca tem uma única resposta, né? Sempre são conjecturas que a gente vai lançando aqui. E também vai ser muito subjetivo, né? A minha resposta aqui. Primeiro, eu não tenho a menor ideia do porquê desse preconceito, né? Mas eu acho que há vários fatores que podem... Cada caso vai ser diferente, mas há fatores gerais que talvez elucidem alguma coisa. A cultura brasileira mesmo, eu acho que a nossa formação educacional, ela tem alguns problemas, né? E particularmente dentro da igreja também temos. Eu lembro que quando eu era garoto, adolescente,
ou seja, uns 10 anos atrás, não faz muito tempo, havia nitidamente uma espécie de, não sei se a palavra é incentivo, vou botar entre aspas aqui, da própria igreja para o camarada não estudar na universidade, não fazer um seminário. Eu nasci num contexto mais legalista, vamos dizer assim, né? Talvez isso seja mais evidente na minha história de vida. Como se tudo que a igreja fizesse bastasse o suficiente para resolver. Então, um dos fatores pode ser esse, né? Esse irmão, talvez ele tenha sido construído numa mentalidade de que, não, se não for daqui, não me interessa, né? Não, para que eu vou comprar um livro de história secular ou ler um livro de literatura? Isso não é de Deus, não foi um crente que escreveu. Talvez tenha essa construção legalista, poderia ser uma das razões para esse suposto preconceito. Às vezes é falta de preparo mesmo do professor, né? Que ainda não se deu conta da importância do seu papel como professor e do quanto aquilo pode ser útil para ele e para a igreja, né? Então eu não tenho uma resposta, sinceramente, né, que possa, né, dizer é por conta disso. Eu acho que também não há uma única resposta para isso. Mas eu acho que a história da gente como nação, a história da gente como igreja evangélica, teve alguns probleminhas, algumas lacunas que ficaram e que reverbera em ações como essa, reverbera em situações problemáticas, né? De falta de incentivo ligado, e eu digo como nação brasileira, porque e a igreja faz parte da nação, a igreja brasileira faz parte da nação brasileira. A gente não é educado para gostar de cultura, de arte, né? Os nossos próprios templos historicamente foram obrigados a não ter imagens, tanto pela reforma protestante, né, que tinha que de fato promover uma ruptura com o catolicismo, como na época do Brasil Império, que quando foi permitido que tivesse reuniões de protestantes, os lugares não podiam ter nenhuma simbologia que apontasse que aquilo era uma igreja. Então não podia ter a cruz, não podia ter um sino, não podia ter nada que desse. Eles reuniam-se em casa como se, né, fosse uma casa qualquer. Então há vários fatores históricos que acabam nos levando para uma visão de mundo cada vez mais apartada da sociedade e talvez uma visão de que a gente teve mesmo de muita separação entre, não, a minha vida secular é assim, a minha vida na igreja é diferente, né? Eu acho que isso contribui também. Foi algo que me veio aqui agora estou me alongando nas respostas, né? A gente às vezes promove essa distinção, né? Como se lá no meu trabalho secular eu não fosse crente, né? Eu fosse só professor de literatura. E talvez essas distinções entre o sagrado e o profano, né, pode ser que contribua também. Vários fatores. O que a igreja pode fazer? Acho que promoção de eventos como esse, de cursos de capacitação, um professor empolgado que diz, meus irmãos, olha como esse texto bíblico, quando a gente consegue, né, associá-lo a uma realidade histórica, contextual, olha a riqueza de informação que ele traz e como ele, sabe, se elucida para mim com mais clareza, com mais verdade espiritual, inclusive. Termino dizendo, o processo é lento, o negócio é devagar, mas é consistente, é duradouro, e os reflexos eu creio que são eternos. Toninho, eu sou seu amigo. Eu espero ver isso agora. Você fez várias citações de Paulo na sua palestra. E o que eu percebo, principalmente pelo foco, quando eu vou estudar Paulo, é que na mente de muita gente, as pessoas veem Paulo como um evangelista,
Me parece que essa característica dele de mais evangelista. Mas quando eu faço a leitura, eu vejo mais um Paulo mestre do que um evangelista. Paulo é lembrado nas Escrituras e como aquele que pregava, foi o maior evangelista, não resta dúvida. Mas a gente resume a vida de Paulo somente em evangelização. Mas a gente não vê Paulo como um mestre. E muitas vezes, no texto até que você citou, a gente vê Paulo demorando em uma cidade, demorando em outra, gastando tempo não só com a pregação, mas com o ensino. A pergunta que eu faço é: qual o erro, se é que há erro, que a igreja tem focado mais na questão da evangelização e tem desprezado o ensino, como se o evangelho fosse apenas a proclamação e deixasse de lado essa questão do ensino, porque o que a gente percebe é, por causa disso, uma igreja analfabeta, teologicamente, dentro do evangelho. Então, até que ponto a gente tem desprezado esse ensino, focado mais na evangelização e desprezado o ensino? Nessa questão, se poderia a escola bíblica, né? Como ele está falando essa questão dos temas, a gente na escola bíblica poder colocar outros temas, família, até mesmo outros temas, entendeu? Sim. Incluindo o que ele está falando, né? Ótimo. Vocês estão me espremendo hoje aqui. Aproveitar, né? É como eu disse, porque realmente, eu venho da Assembleia de Deus, né? De criança. E a gente só ficava naquele tema, como ele falou aí, nunca surgiram outros. E a gente, como o senhor falou, não tem aquela cultura, a gente tem uma cultura totalmente diferente. Quando chega na igreja, aí não vou usar a palavra preconceito, mas antes de tudo era pecado, né? Pelo menos eu cresci ouvindo muito isso. Esse tabu, tudo era pecado. E às vezes a gente ouvia temas fora da igreja, não correto, biblicamente, né? Pelo lado da questão da juventude, relação, família. E a gente ouvia mais fora do que dentro da igreja. É a questão do ensinamento em questão da escola bíblica. Voltado para isso. Escola bíblica. Eu estou brincando que vocês estão me espremendo, mas uma das coisas que mais um professor gosta é quando os alunos perguntam e participam. Né? É sinal de que, né, há um interesse. Fico feliz por isso. Bom, o primeiro questionamento que o pastor Gilson traz, porque a igreja hoje parece que foca mais num aspecto evangelístico e menos... Eu acho que tem a ver com esse contexto, né? Quando a gente falou no segundo ponto aqui que manter a escola bíblica era um ato de coragem, sobretudo diante do contexto que a gente está vivendo. E a gente faz parte desse contexto. Né? Alguns sociólogos, filósofos chamam de pós-modernidade. Né? A terminologia, a turma tem uma discussão aí, mas não vem ao caso, que é um contexto... que é o contexto atual da gente, marcado pela velocidade das coisas. Então, o celular da gente, se a gente clica no negócio e o bicho não abre de vez, o celular não está prestando. Né? Porque a gente quer... A gente está nessa época. E o meu celular está assim também, né? Porque o bicho está ruim, está velho. Mas a gente vive nesse contexto do mundo da velocidade, da informática, da internet, que é tudo de imediato, tudo se resolve online, né? A própria existência do celular é um indício disso, né? Se você quisesse ligar para mim, quando eu era criança, tinha que deixar o recado, se eu não tivesse dado em casa, né? Quando eu chegasse em casa, a gente só, se alguém lembrasse, né? Tem mais esse detalhe, ó, Gilson ligou, né? Liga para ele. O mundo mudou de tal forma que hoje, né, as comunicações elas são instantâneas. Ora, se esse mundo que a gente vive, ele é instantâneo, ele é da velocidade, ele é da informação, e eu não estou condenando isso não, pelo amor de Deus, né? Também não quero voltar para aquele telefone vermelho não, que diz que assim não, né? Sei nem se é da época dos irmãos aqui. Mas isso afeta a igreja.
Isso afeta porque a gente está inserido nesse contexto. E o ensino é contracultural nesse sentido, o estudo. A Bíblia requer da gente, como disciplina espiritual, meditação. É um tempo para meditar. Você parar no seu dia, para meditar nas Escrituras, no contexto de trabalho, de casa, de filhos, de obrigações as mais diversas, é muito difícil. Então eu acho que o contexto contribui para que o ensino tenha menos espaço, porque a mentalidade da gente está nessa voltagem tão rápida que se não for um negócio, se não for um miojo, a gente não come, né? Se não for um negócio instantâneo. Olha, eu não gosto de miojo não, estou só citando exemplo. Gordo tem que falar de comida. Falei na palestra, falei aqui também. Eu acho que essa é mais uma daquelas perguntas que eu digo, não tenho apenas uma resposta, eu estou dando alguns elementos. A pergunta da irmã Tatiana é bem interessante, né? Como tratar de temáticas que parecem não ser bíblicas, num certo sentido, no ambiente da escola bíblica. Eu acho que é a luz da Bíblia. A igreja pode organizar um currículo, dependendo da sua realidade, das suas demandas, de suas necessidades, que contemple todo o ensino, discipulado, aprendizado das Escrituras desde as bases da fé, até chegar a salas ou a momentos de estudo que contemplem temas mais contemporâneos. Então, justiça social, família, ideologia de gênero, temática política, racismo, consumismo. Tratar disso à luz das Escrituras. Não vou tratar de temas que são contemporâneos sem ter como base a Escritura. Eu acho que a saída é essa. Então, como é que a Bíblia trata a questão do consumismo? Como é que a Bíblia trata a questão do racismo? Como é que a Bíblia trata a questão da sexualidade? Como é que a Bíblia trata a questão da família? Então, trazer essas temáticas, dialogando com essa realidade e com as demandas da igreja de uma maneira geral, mas sempre dizendo, olha, a orientação bíblica é essa. Eu acho que consegue-se fazer esse casamento, temático aí. Pronto. Amém? Nosso tempo já passou.